Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, e nós vamos ler o versículo 43. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Amém. Meus amados irmãos, e em particular os nossos ouvintes, que através desse serviço de internet, pode estar agora a assistir ou talvez a ver pelo vídeo posteriormente, essa mensagem, quando Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos, eu pensei em você que ainda não aceitou Jesus. O meu pensamento, o meu coração, ao trazer essa mensagem, não é pensar em nós. É pensar em você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E lembrar que o maior interessado em te trazer informação concretas, verdadeiras e sem nenhuma margem de dúvida é o Senhor Jesus Cristo. E hoje o faz através da sua palavra. A preocupação de Jesus com a vida eterna, a preocupação de Jesus com o estado espiritual das pessoas e com a eternidade relacionada às pessoas é algo que somente o coração de Deus, o amor de Deus, pode ser revelado, esse tão particular e especial carinho de Deus pelo ser humano. Porque Deus não somente amou a humanidade, Deus não somente se preocupou com a humanidade ao ponto de fazer tudo por ela, como fez, dando Jesus Cristo a sua vida ali na cruz do Calvário para remir-nos dos nossos pecados, mas também não deixou que essa mensagem fosse anunciada a todos quanto puderem ouvir. E chegou até nós, este Evangelho chegou a nós e continua o Senhor interessado em trazer salvação. E ele, nessa passagem, três fontes de obstáculos para que a pessoa possa ser impedida de ter a vida eterna. E eu gostaria de acompanhar aqui o raciocínio, procurar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, acompanhando o que Jesus explicou. Jesus falou de 3 tipos de tropeços, que serve de embaraço e tropeço mesmo para que a pessoa possa herdar a vida eterna. E muitas pessoas hoje estão ainda no estado de pecadores não arrependidos, pessoas que, se morrerem hoje, não serão salvas. Existem ainda milhões e milhões de pessoas em todo o mundo que, se partir hoje para a eternidade, não têm salvação. Não porque Deus não as ama, é porque elas não tomaram a decisão de aceitar ou receber Jesus. A palavra de Deus tem sido anunciada em todos os 4 cantos da terra. Hoje, nós sabemos que, estatisticamente, existe ainda milhões de pessoas que não ouviram o Evangelho, estatisticamente.
mas eu cá tenho as minhas dúvidas. Porque hoje nós temos um meio de comunicação tão avançado. Hoje as pessoas têm acesso à informação veloz. Em toda parte do mundo, as pessoas estão tendo acesso. É claro que nós sabemos e esperamos que assim é, eu creio assim, que Jesus pode voltar ainda hoje. Eu não creio que falta muito tempo. Eu creio que Jesus pode voltar ainda hoje. O dia, o mês, a hora e o ano, não sabemos. Nós temos que nos esforçar para poder anunciar esse evangelho, porque Jesus diz que quando esse evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. Então nós sabemos que da nossa parte, nós temos que fazer algo, nós temos que anunciar. Mas eu espero Jesus ainda hoje. Porque ele não deixou o dia. Há muitas pessoas que quando ouvem o evangelho, ouvem a pregação do evangelho, a exortação, o conselho de Deus, dizem assim, ainda está cedo, eu ainda sou novo, eu ainda sou nova, quando passar mais um tempo, eu quero fazer algumas coisas ainda, e mais tarde eu vou pensar nisso. Não tenho lá tempo para pensar nessas coisas agora. Deixa passar mais um tempo. Como se nós tivéssemos o controle do tempo. Como se o tempo tivesse a nossa mão. Como se nós pudéssemos dizer para o Senhor, Senhor, espera mais um pouco, porque quando eu te der o sinal, aí tu vens. Eu agora não quero morrer, não vou morrer agora, eu vou deixar para morrer só depois dos 100 anos, porque ainda tem muitas coisas para fazer. E Jesus, sabendo que esses pensamentos ocorrem às pessoas, ele disse assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. Palavras minhas. Vocês precisam de prestar atenção, porque, primeiro, se a tua mão te faz tropeçar, é tão importante a vida eterna, é tão sério a questão espiritual, que você deve cortar a sua mão e lançá-la fora, porque é melhor você entrar maneto no céu do que com as duas mãos você ir ser lançado no inferno. E as mãos, permita-me os irmãos, dizer que as mãos falam de obras, falam de trabalhos, falam de realizações. Nós temos na Bíblia que diz assim, a mão do Senhor operou, a mão do Senhor fez, a mão do Senhor foi com ele, muitas coisas foram ensinadas porque o Senhor estava com ele e a mão do Senhor estava operando. Isso fala de obras, de realizações. E Jesus disse, as tuas obras, se o que fazes hoje serve de tropeço para que você possa herdar a vida eterna, é melhor você sacrificar-se hoje, cortar uma das tuas mãos, que tem servido de tropeço, é melhor você sofrer as consequências de uma decisão ao lado do Senhor, do que você continuar fazendo e realizando o que vem realizando, e fazendo o que vem fazendo, e chegar no dia da eternidade, você perder a salvação da sua alma. Se o que você faz é um tropeço para que você tenha a vida eterna, pare hoje. E nós sabemos que quando as pessoas têm que tomar uma decisão, muitas vezes as pessoas estão tão emaranhadas com aquela situação que é difícil até de decidir. Há pessoas que ficam assim, quando são colocadas, assim, desculpa o termo, contra a parede para tomar uma decisão, diz, você hoje precisa de decidir. Ou escolhe a vida ou a morte. Se você escolher ir ao lado, seguir ao Senhor, você tem que deixar muitas coisas para trás. Porque para servir o Senhor, temos que nos abdicar de algumas coisas que são tropeços para as nossas vidas. Algumas realizações, algumas obras que fazemos, algumas práticas nossas impedem-nos de ter comunhão com Deus. E Jesus diz, mas é melhor você cortar uma das tuas mãos e entrar maneto no céu do que continuar no estado que estás e ser lançado no inferno. Ei, mas Deus é um Deus muito bom, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Os céticos, os incrédulos, têm levantado uma questão de que Deus é muito bom, Deus é amor e Deus jamais lançaria alguém no inferno. A maior prova
de que Deus é amor e é justiça, foi que Deus, por causa de mim, por causa de você, por causa de todos os pecadores, Deus não poupou nem o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Antes o deu, para que ele ali na cruz do Calvário fosse sacrificado, fosse crucificado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna, receber o perdão. Jesus morreu pelos nossos pecados. E porque Deus fez essa justiça, porque Deus cumpriu com a justiça, Deus também irá exercer o seu juízo no dia final. Só haverá um meio para que o pecador escape dessa condenação. E Jesus diz que é necessário que se as nossas obras, se aquilo que viemos a fazer até hoje, tem nos impedido de ter uma comunhão com o Senhor, de estar vivendo o plano de Deus, de estar vivendo com o Senhor, devemos lançar fora. Cortar significa fazer algo cirúrgico, alguma coisa mesmo radical, para poder servir o Senhor. E às vezes é assim. E eu lembro-me que um dia estava Jesus passando numa cidade e havia lá um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Aquele homem, as obras dele, o que ele fazia não era bem. E, portanto, ele estava afastado de Deus. Era considerado até pelas pessoas um grande pecador, porque o que ele fazia era, de fato, a sua realização, as suas ações, a sua vida era uma vida contrária à vontade de Deus. Ele era um malfeitor no sentido de cobrar os impostos além do que era importante, ele defraudava as pessoas. Mas um dia, ele começou a pensar, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da vida eterna, ouviu e um dia desejou ter um conhecimento de Jesus e procurou aproximar-se de Jesus para ter este encontro com ele mais de perto para ouvi-lo. E diz que ele subiu numa figueira brava, por ser de baixa estatura, para quando Jesus passasse por lá, ele ver. E quando chegou lá, Jesus diz: Zaqueu, você desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele desceu, ele não esperava nem que Jesus o visse, mas Jesus até sabia o nome dele. E Jesus, naquele dia, foi lá por causa dele. Estava preocupado com ele e diz: hoje eu vou estar na tua casa, porque o Senhor está preocupado com os pecadores. Hoje nós estamos aqui por causa da preocupação que ele teve conosco, por causa do amor que ele teve conosco. Por isso nós estamos aqui, porque ele veio ao nosso encontro, ele perdoou os nossos pecados, ele resgatou-nos dessa vida sem Deus, tirou-nos do lamaçal do pecado, transformou a nossa vida, deu uma nova mente, um novo coração, firmou os nossos passos, e hoje nós podemos estar aqui, mas foi por causa desse amor. E diz que ele foi à casa de Zaqueu, e Zaqueu andava precisando cortar uma das suas mãos, porque o que ele fazia não era certo. E Jesus disse: olha, Zaqueu, você tem aí um grande tropeço na sua vida. E do jeito que você está, você não pode ser salvo. Do jeito que você vive, do jeito que você anda, aquilo que você vem fazendo, vai impedi-lo de ter a vida eterna. E mesmo sem palavras, o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração de Zaqueu, e lá para as tantas Zaqueu levanta e diz: Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes, e os meus bens eu quero dividir para os pobres. Dou metade dos meus bens para os pobres. E quando ele tomou aquela decisão, e não é fácil, primeiro era o reconhecimento de que ele era um pecador. Ele precisou de reconhecer isso. E depois era estar disposto a desagarrar das coisas materiais, porque muitas pessoas vão para o inferno por causa do amor às coisas materiais. Porque estão agarrados a este mundo, estão presos neste mundo e não abrem mão, não querem largar. Estão tão agarrados, são tão materialistas, que não pensam na vida eterna. Fazem tudo e esquecem da vida eterna. Mas Zaqueu naquele dia disse assim: eu hoje vou pagar o preço para ter uma vida com Deus. E Jesus olhou para ele e disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem tomou a decisão correta. Ele está disposto a mudar as suas obras. Ele, a partir de hoje, ele assume que vai viver diferente. Vai ter as obras dele vai ser diferentes. Vão ser obras de justiça,
obra de temor de Deus. E isso significa cortar as mãos. É melhor entrar maneto no céu do que continuar no estado que estás e perder a vida eterna, ter uma eternidade de sofrimento. Assim como o céu, a vida eterna é uma eternidade, o sofrimento também é eterno. As pessoas que morrem sem salvação estarão separados eternamente de Deus e sofrerão eternamente. E quem o disse foi Jesus, e as Escrituras afirmam. E ninguém com mais autoridade do que Jesus Cristo para afirmar tal verdade. Depois, ele disse assim, a segunda situação que pode impedir uma pessoa de servir de tropeço. Ele disse, se os teus pés te fazem tropeçar, é melhor você cortar um dos pés e entrar aleijado ou coxo no céu, do que com os dois ser lançado no inferno. Os pés aqui fala de caminhos, fala de caminhada, fala de caminhos, daquilo que nós caminhamos. E eu, olhando isso, eu lembrei que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles são caminhos de morte. Há pessoas que colocaram no seu coração andar e viver de certa forma, e andar por certo caminho, trilhar certos caminhos, que vão continuar separados de Deus, caso não estejam dispostos a cortar este pé e entrar aleijado no céu. Significa que há necessidade de mudança de caminhos. Se o caminho que você está trilhando não te leva à eternidade, não te leva a ter uma comunhão com Deus, mude de caminho. É necessário que as pessoas estejam dispostas a mudar de caminho. Aliás, arrependimento significa mudança de direção. Quando alguém se arrepende do caminho que está vivendo, a pessoa dá meia volta. O arrependimento faz com que a pessoa que está indo para uma direção volte-se para outra e comece a trilhar caminhos novos, caminhos de retidão, veredas novas. E Jesus aconselhou, trazendo a mentalidade do pecador, para que ele não se iluda. E talvez você esteja me ouvindo agora, talvez até esteja pensando, mas é muito complicado. O caminho que eu estou trilhando, eu sei que não é um caminho correto. Eu até tenho aqui uma vontade de... Eu queria ter, mas é muito complicado, isso vai me custar muito. Porque tem pessoas que estão enveredadas por certos caminhos, que eles não conseguem ver mais a saída. E acham tão complicado. Mas eu quero dizer que é melhor você estar disposto, ou estar disposta, a sofrer as consequências de uma mudança de caminho, de direção, para que você possa ter a vida eterna, do que você insistir em continuar nessa caminhada que te levará à perdição eterna. Não vale a pena insistir no erro, não vale a pena continuar por um caminho que as pessoas sabem que vão levar à perdição eterna. Na vida secular e na nossa vida social, durante o tempo aqui chamado hoje, nós vemos muitas pessoas que enveredaram por caminhos tortuosos. E os conselhos nem sempre são aceitos. Até existe um ditado, um provérbio popular que não é verdadeiro, mas que as pessoas até quando querem se defender para rejeitar os conselhos, dizem, se conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-nos. Não estão dispostos a ouvir conselho, não quero saber de conselhos. Infelizmente, muitos jovens, e não só, muitas pessoas hoje estão pagando o preço da rejeição dos conselhos. Estão vivendo hoje uma vida miserável, porque um dia resistiram, rejeitaram os conselhos, foram aconselhados, receberam várias exortações, mas enveredaram pela resistência aos conselhos, trilharam caminhos que para eles pareciam caminhos de bênção, caminhos de vida, mas foram caminhos de morte.
Existem hoje muitas pessoas que, se pudesse, voltava atrás, alguns tempos atrás. Se eu pudesse, eu voltaria hoje para recomeçar lá atrás, para evitar tudo isso que eu passei por causa da minha desobediência, porque não quis ouvir conselhos. Mas Jesus disse: se o caminho que você está trilhando é um caminho que está impedindo de que você tenha a salvação da sua alma, se esse caminho que você está a trilhar, ele está impedindo que você tenha a bênção de Deus na sua vida, que você possa ter o perdão dos seus pecados, que você possa ter certeza de salvação, de vida eterna, pare hoje. Jesus disse assim: corta o teu pé. Toma uma atitude radical, pare hoje, não deixe para amanhã. É hoje, comece uma nova vida. Em terceiro lugar, Jesus disse: se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancar um dos teus olhos, é melhor entrar cego, faltando um olho no céu, do que com os dois ser lançado no inferno. O olho fala de vista, fala de visão, fala de ideais, fala de projetos, de alvo, de objetivos. E muitas pessoas, por causa dos seus objetivos, por causa dos seus ideais, por causa do seu querer, da visão que eles tiveram para si, estão hoje afastados de Deus, estão vivendo uma vida sem a bênção de Deus. Se morrerem hoje, não serão salvos, porque não têm o perdão dos pecados, não têm salvação. Porque a sua mente, o seu coração, está posto numa visão de vida, num estilo de vida, numa forma de viver. Tem idealizado para ele um caminho, uma visão, tem enveredado por certas formas de pensar que tem impedido dele chegar ao céu. Muitas pessoas têm colocado no seu coração de fazer tantas coisas, e mesmo que essas coisas não sejam do agrado de Deus, mas eles estão lutando por elas. Não, eu tenho uma visão, tenho um alvo, eu não tenho tempo para Deus. Agora eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Muitas pessoas, olha, ouça o que eu vou dizer, infelizmente, esse mal já tem apanhado alguns até na igreja. Há pessoas que têm colocado um alvo para si, têm procurado ideais para a sua vida, que não tem mais tempo para Deus. Tem deixado Deus de lado porque diz: eu não posso, dá um tempo aí, porque agora eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Quando eu acabar com isso tudo, aí sim eu vou servir integralmente, eu vou viver somente para ti. Agora eu não posso. Infelizmente, muitas pessoas lá fora vivem assim. Tem um alvo: eu quero ser rico. Primeiro eu quero abraçar o mundo. Primeiro eu quero fazer tudo o que eu tiver direito de fazer. O meu objetivo é esse, é conquistar. Eu quero fazer, eu quero ser, eu quero ter, eu quero fazer tantas coisas. Agora eu não tenho tempo para Deus. Um dia eu vou pensar nisso. E muitas pessoas continuam vivendo sem Cristo, sem salvação, porque os seus ideais não diz respeito, em momento nenhum, estar em comunhão com Deus. Querem viver uma vida à parte de Deus. Mas Jesus aconselhou: é melhor você reavaliar essa sua visão, é melhor você reavaliar os seus ideais, os seus objetivos, os seus projetos, e colocá-los de tal forma que você tenha tempo para mim, que eu possa estar em primeiro lugar na sua vida. Porque é melhor você fazer isso do que você tentar conquistar tudo que você tem interesse e perder a salvação da sua alma. É melhor você arrancar um dos teus olhos e entrar com um só olho no céu, do que com os dois você permanecer nessa sua forma de pensar, perseguir os seus objetivos, os seus ideais, apartados de mim, e perder a sua vida eterna e ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e onde o fogo nunca se apaga. Uma eternidade sem Deus. Um dia,
Jesus estava indo para Samaria, passou perto de Samaria, e havia lá uma senhora no poço de Jacó a tirar água, uma mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. E ela chegou lá e Jesus disse: mulher, me dá água para beber. E ela olhou para ele e disse: como tu me pedes a mim, sendo tu judeu e eu samaritana, como é que você pede a água a mim? E Jesus disse assim: olha, se você soubesse quem é que te fala, você pediria a ele água, e ele te daria água viva, que você nunca mais teria sede. Ela disse: tu não tem nem como tirar água, como é que me daria essa água? E Jesus disse assim, ela disse: então me dá. Ele disse assim: olha, eu te daria água que você nunca mais teria sede. Ele disse: então me dá essa água. E Jesus disse: então vai lá e chama o teu marido. Complicou a vida da samaritana. Ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo. Sabe qual era o ideal dela? A visão dela, a forma dela de ver, era que ela tinha que possuir o máximo de homem possível. A visão dela, Jesus sabia que ela não era uma mulher direita, ela não era uma mulher honesta, era uma mulher pecadora que precisava de ser salva, precisava de ser liberta. Ela precisava de perdão, ela precisava de mudar aquela visão dela, aquele estilo de vida dela. E Jesus diz: vai lá e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E se ela dissesse só isso, estava tudo bem. Só que Jesus sabia. E Jesus diz: olha, mulher, tu disseste bem. Tu não tens marido. Já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E ela tremeu na base. E ela diz: olha, estou diante de um profeta. Estou diante de um homem que conhece o segredo do meu coração. Por que Jesus fez aquilo? Por que Jesus foi lá? Jesus foi lá porque estava preocupado com ela. Jesus queria a salvação dela. Jesus queria a libertação para ela. Jesus queria que ela fosse transformada. Jesus queria que o caminhar dela fosse diferente. Jesus queria que as obras dela fossem diferentes. Jesus queria que os ideais dela fossem diferentes. E foi lá o encontro dela. E ela, quando teve aquele encontro com Jesus e foi tocada pelo Espírito de Deus, ela tomou uma decisão, porque ela foi para dentro da cidade e diz: eu encontrei um homem que é o profeta, o Messias, aquele prometido, porque ele disse tudo a meu respeito, ele sabe tudo, coisas que eu nunca contei a ninguém, mas ele sabe o que passava no meu coração, ele conhecia a minha vida, ele sabe, ele disse tudo a meu respeito, e as pessoas correram para lá para saber que homem era esse. Mais tarde, as próprias pessoas que foram lá por causa dela, disse assim: agora nós cremos, não é porque você tem dito, não é porque você tem professado a respeito dele, porque nós também temos visto e temos crido. E eles mudaram. Há muitas coisas e há muitas pessoas que precisam ter esse encontro com Jesus, porque enquanto não estiver, enquanto permanecer no seu estado de pecador, vivendo, trilhando caminhos que são caminhos de morte, realizando obras que se afastam de Deus, e vivendo ideais, projetos que não contam com a presença de Deus, essas pessoas, enquanto não tomarem uma atitude de fazer algo radical, de mudança na sua vida, permanecerão caminhando para a eternidade sem Deus. E Jesus diz: é melhor você, a partir de agora, tomar uma decisão. E eu oro para que você que me ouve, que ainda não aceitou Jesus, ainda não tomou essa decisão, tem cocheado entre dois pensamentos, tem passado vivendo uma vida de aflição, porque, por um lado, você sabe o que você precisa de uma mudança, por um lado, você sabe que o peso dessa circunstância tem levado você a ficar até preocupado, desesperado. Eu estou dizendo para alguém que está desesperado com a situação, mas que está medindo as consequências. Não meça as consequências. É melhor você cortar a tua mão, é melhor você arrancar os teus olhos, é melhor você cortar os teus pés e entrar no céu, com dificuldade, com lutas, mas ir para o céu, do que continuar no estado em que estás e ser lançado no inferno. Alguém que talvez tem medo de dizer essas coisas, de falar essas coisas, diz: mas não pode falar muito do inferno.
Nós temos que falar só do amor de Deus, e é por causa do amor de Deus que nós temos a autoridade e temos a responsabilidade de advertir as pessoas que, se elas permanecerem no estado que estão, sem Deus, serão lançadas no inferno. A única condição do homem escapar da condenação eterna é vir para os braços de Jesus, é receber Jesus como seu Salvador, como Senhor. Ele está de braços abertos, Ele quer perdoar, mas no estado em que as pessoas estão, não podem permanecer. Um pecador precisa arrepender-se dos seus pecados, ainda que para isso tenha que fazer alguma coisa difícil. Eu sei que tem pessoas, e já vou terminar, tem pessoas que hoje estão igual a mosca na teia de aranha. Estão tão embaraçadas, tão enroladas, a sua vida está tão complicada, que elas não sabem nem por onde sair. Quanto mais mexe, parece que mais se envolve na teia. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que sabe tudo, um Deus que é poderoso para fazer o impossível, os milagres acontecerem na sua vida. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Deus tem poder para resolver os problemas. Deus sabe como resolver os problemas. O que importa é que você não permaneça no estado em que estás, mas que possa vir para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei nem por onde começar, mas o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não sei por onde. Outro dia, disse a alguns irmãos, conversando aqui na igreja, aqui num tempo aqui que nós estivemos à tarde, disse assim: teve uma situação que eu não sabia nem como orar pelas pessoas. Porque a pessoa estava tão enrolada, a situação era tão grave, tão difícil, humanamente falando, que eu disse: eu não sei nem como orar. Eu não sei como orar por ela, só a misericórdia de Deus para resolver o problema da pessoa. Porque se nós formos pensar, não tem como. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que faz os milagres acontecerem. É o Deus que sabe como trabalhar. É o Deus que pega o barro e amassa-o, quebra-o e faz novamente um vaso. E faz um vaso novo para a honra e para a glória. Deus é o Deus que trabalha, é o Deus que pode fazer o que é necessário, é vir a Ele. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito e de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O pecador precisa de vir a Jesus, porque o Senhor sabe como resolver o seu problema, o Senhor sabe como resolver o problema do pecador, Ele sabe por onde começar. Eu não sei. Até porque nós olhamos assim por fora, e nós, dependendo do rótulo, nós gostamos ou não. Nós olhamos assim por fora, o rótulo, e diz: olha, está ali, sim senhor, aquela pessoa, sim senhor. Mas o Senhor vê por dentro. Ele não se importa com os rótulos. Não importa como é que as pessoas têm te visto. O importante é como Deus te vê. E Deus te vê. Se você ainda não aceitou Jesus, Deus te vê como um pecador miserável, e que precisa de perdão, e que Ele veio por sua causa. Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário para te resgatar, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para te dar paz, alegria e vida eterna. Ele conhece-te, Ele sabe quem és tu, e Ele veio por sua causa. Então, o importante é que você possa entregar o teu caminho ao Senhor, levantar-se de onde está e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer. Eu creio na tua palavra. Eu aceito essa palavra. É necessário que isso possa acontecer na sua vida, para que você tenha a vida eterna. Os tropeços, esses tipos de tropeços que têm atrapalhado e têm impedido você de ter essa comunhão com Deus, lance fora isso. Tome uma atitude. Vai doer um pouco. Eu acredito que doa, porque as cirurgias, mesmo que elas tenham anestesia, elas doem um pouco. E principalmente quando começa a passar o efeito da anestesia. Mas existem uns analgésicozinhos que as pessoas tomam, e espiritualmente existe um analgésico espiritual que te dá condições, te dá força, te dá graça. Você suporta
Deus vai agir por você, Deus vai operar, Deus vai pelejar por você, Deus vai estar na frente, Deus vai dissipar as dificuldades, Deus vai repreender tudo aquilo que tentar impedir e acrescentar dor. Deus vai te dar vitória se você assumir um compromisso com Ele. Deus vai te dar vitória. Você será mais do que vencedor em Jesus Cristo, porque nós fomos e nós somos. Porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós passamos por isso lá também. Um dia nós tivemos também que abrir mão, deixar para lá e começar de novo. E é por isso que hoje nós temos autoridade para dizer, olha, comece porque comigo foi uma bênção. Eu sofri um bocadinho também. Eu senti também a dor da cirurgia. Mas hoje, glorifico a Deus, porque hoje, mesmo faltando uma mão, mesmo faltando um olho, mesmo faltando um pé, eu tenho direito à entrada à vida eterna, porque Jesus me conquistou esse direito. Eu estou caminhando para lá. E o desejo de Deus é que você também possa caminhar para lá. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe, nessa noite, ou nessa tarde desse dia, ainda há alguém aqui entre nós? Não sei, talvez tenha alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Embora eu esteja falando, direcionado para você que nos assiste através da internet, ou talvez que vai ver esse vídeo, está a ver esse vídeo que foi produzido, mas talvez, quem saiba, há entre nós, quem sabe há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E está lutando. Eu não sei se... Não, hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz que se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de salvação. Deus quer salvar, Deus quer perdoar, mas é necessário que você esteja disposto ou disposta a tomar essa decisão de vir ao Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero salvação para a minha vida. Eu quero ter a vida eterna. Eu não quero ser condenado. Eu não quero permanecer no estado em que eu estou. Eu quero transformação para a minha vida. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós estivermos louvando o Senhor, se aqui, entre nós, há alguém que ainda não aceitou Jesus, o meu conselho é, tomando por base a exortação e o conselho de Jesus, é que você não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se a tua mão te faz tropeçar, se as tuas obras que você está fazendo está te impedindo de ter a comunhão com Deus, corte hoje. Se os teus pés, se o caminho que está trilhando está te impedindo, mude hoje de caminho. Se o seu ideal, se o seu objetivo tem sido colocado acima da sua necessidade de vida eterna, de salvação, mude a sua forma de ver. É melhor você perder algumas coisas que você tem idealizado, mas ter a salvação da sua alma. Talvez os seus projetos, os seus ideais, os seus objetivos estão impedindo de você ter vida eterna, salvação, perdão dos pecados. Hoje, toma uma nova posição e diz, não, eu quero ter Jesus. Até a Bíblia diz assim, olha, entregue. Todas as demais coisas, diz o Senhor, serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez até você vai ser diferente, porque você colocando a sua vida na mão do Senhor, você vai ter um ajudador presente. E aquilo que você pensava que era o melhor para você, verás que aquilo é ilusão. Quantas pessoas têm procurado tantas coisas e depois, quando as consegue, diz, para que eu fiz tanta coisa? Por que eu lutei tanto? Para nada. Por que eu fiz... Olha, saiu tudo pelo meio dos dedos. Não tem prazer nenhum nisso. Fiz tanta coisa, perdi tanta... Passou a minha vida. Mas nessa tarde, Deus quer que você tenha um ideal espiritual. Deus quer que você tenha projetos espirituais para a sua vida, para a sua família. Deus quer que você tenha uma certeza de salvação, uma alegria na sua alma. Então, enquanto nós vamos cantar, se você estiver aqui, vem cá à frente. E na sua casa, aí mesmo, você fala com o Senhor, Senhor, eu hoje quero mudar de vida. Eu hoje vou aceitar esse desafio
de começar. Eu vou lançar para trás de mim todos os tropeços e eu vou viver nova vida.